Oi, gente, tudo bem? Vamos lá. Um vídeo um pouco diferente, tá certo? Deixa eu te falar por quê. Na verdade, não é um conteúdo, já que nós estamos estudando função do segundo grau, não é um conteúdo específico de função do segundo grau. Provavelmente você não vai encontrar isso em apostilas, em livros e tal. Na verdade, é um apanhado que a gente faz porque a gente acompanha questões de concursos, vestibulares, Enems. Na verdade, é aquilo que os alunos chamam de pegadinha, de alguma característica que se dá a uma função de segundo grau e que aparece em muitas questões. Daí eu resolvi fazer esse apanhado de coisas e fazendo essa listinha de o que eu acho muito importante ser discutido agora para a gente ter nas nossas anotações. Treinar bastante para depois a gente fazer com muito mais facilidade as questões propostas, tá certo? O que eu chamei de relações entre os coeficientes e as raízes. Todo mundo fala de função do segundo grau e a gente fala assim, confundindo a coisa de que o que é raiz da função, zero da equação, zero da função, não é verdade? Então a gente vai falar de uma função do segundo grau, não esquecendo, porém, que isso depende demais do que a gente estudou lá no nono ano, que começamos lá, com uma equação do segundo grau. Eu já deixei algumas coisas anotadas aqui, porque é o que a gente vai utilizar para essa aula. Lembrando que a estrutura de uma equação do segundo grau é essa: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é a estrutura que a gente tem lá de equação do segundo grau. Para a gente resolver uma equação do segundo grau, veja que eu deixei tudo apertadinho aqui, porque eu vou precisar de mais do quadro, inclusive eu vou até apagar depois. Olha só, para a gente resolver uma equação do segundo grau, desculpa, para a gente resolver uma equação do segundo grau, a gente começa resolvendo, calculando o valor de delta, para a gente pegar esse valor e substituir na fórmula de Bhaskara. E uma vez que eu substituo o delta em Bhaskara, eu tenho essa fórmula aqui, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, em que eu uso uma vez o sinal de mais, adição, e acho uma das raízes, e depois na segunda vez eu uso o sinal de subtração e acho a segunda raiz, que a gente chama de x', x'. Alguns professores gostam de colocar x1 e x2, não importa. A gente vai encontrar essas duas raízes. Bom, mas a primeira coisa que a gente pode começar a aula é: será que a gente sempre vai encontrar essas duas raízes? Será que elas são reais? Será que elas são distintas? Bom, é por isso que a gente começa a citar algumas possibilidades de perguntas, né? A gente coloca lá no enunciado alguma informação dessa e que o aluno precisa lembrar dessas características, dessas relações que existem entre os coeficientes A, B, C e as suas raízes. E é isso que a gente vai estudar agora, tá bom? Então eu vou fazer uma lista do que a gente vai achando em questões, tá bom? Não vou dizer para vocês que essa lista já vai estar completa, tá? Mas é bom a gente estudar. Mesmo que depois que a gente dominar essas que a gente vai ver na aula, a gente pode ter muito mais facilidade para entender as próximas, tá bom? Vou tentar demonstrar cada uma delas para vocês, porque vai ficar bem bacana para vocês entenderem. Então imagine só, quando a gente vai, eu acabei de dizer para vocês que nem sempre a gente vai encontrar essas duas raízes assim com uma certa facilidade. Por quê? Porque nem sempre essas raízes serão reais, tá bom? Nem sempre elas serão reais. A gente vai discutir algo sobre isso agora mesmo, porque depende do valor de delta, tá? Então imagine, você tem uma equação do segundo grau e quando você calcula o valor de delta, vamos supor que você encontre um valor negativo, tá bom? Delta igual a menos 3, tá? Amigos, veja só, se delta é igual a menos 3, quando tu substitui na fórmula de Bhaskara, tu vai encontrar a raiz quadrada de menos 3. E a gente bem sabe que não existe raiz quadrada quando o número é negativo. Na verdade, não existe raiz quadrada no conjunto dos números reais, tá bom? No conjunto dos números reais. Então, por isso a gente fala que quando esse delta é um número negativo, a gente não encontra as raízes reais, tá bom? Então a gente vai estudar essas situações e fazer uma lista de características para vocês. Vamos começar? Vamos lá. Então a primeira delas a gente vai colocar assim, ó. O que acontece assim? A função não possui zeros
reais. Tá bom? Lembrando para vocês que esses zeros que a gente cita aqui são os zeros da função ou as raízes da equação, né? x' e x2'. O que acontece quando a gente vai falar de raízes reais? Na verdade, quando a gente fala de raízes reais, é quando a gente fala que essas raízes pertencem ao conjunto dos números reais. Só que veja só o que acontece. Acabamos de discutir o seguinte: se esse delta for um número negativo, tá bom? Se esse delta for um número negativo, essas raízes não serão números reais. Então, a função não possui zeros reais se o delta for menor que zero. É importante você lembrar disso e acabamos de discutir o porquê, tá bom? Se delta for negativo, a gente vai colocar aqui um número negativo e no conjunto R, a raiz quadrada de um número negativo não existe, tá bom? Pronto. Mas delta nem sempre vai ser negativo. Delta pode ser zero, tá bom? Delta pode ser zero. Então veja só, se o delta for igual a zero, vai ficar raiz quadrada de zero, que é zero. Raiz quadrada de zero é zero. Se delta for igual a zero, e isso daqui, raiz quadrada de zero, vai ser zero. Então quando você for achar a primeira raiz, menos b mais zero, vai ser a mesma coisa de fazer menos b menos zero. Então essas duas raízes que você vai encontrar serão iguais. Não é verdade? Pronto. Então é outra relação. Então, o que a gente deve fazer se a questão cita aqui a função possui zeros, ou então raízes, tá bom, gente? Reais e iguais. Bom, acabamos de discutir. A função possui zeros, raízes e iguais se o valor de delta for igual a zero, tá bom? Se o delta for igual a zero. Isso quer dizer, olha só, nós já analisamos o delta negativo e o delta igual a zero. Agora o delta vai ser positivo. Se o delta for positivo, a raiz quadrada desse número existe. Pode não ser exata, mas existe. Por exemplo, se delta for igual a 7, a raiz quadrada de 7 é um número 2, alguma coisa. A gente não precisa saber se é alguma coisa, na verdade, porque é um número irracional, mas é real. Se a raiz quadrada de 7 aparecer, você pegar o número e somar com a raiz de 7 ou subtrair com a raiz de 7, você vai achar dois números diferentes. Então as duas raízes da equação, ou os dois zeros da função, serão diferentes. Então vamos anotar isso. Próxima possibilidade. A função possui, né, dois zeros reais. A função possui dois zeros reais e distintos. Bom, isso só vai acontecer se o valor de delta for maior que zero. Acabamos de provar isso para vocês. Se o delta for positivo, tá bom? Se o delta for positivo, tá bom, né, gente? Mas tem mais. Imagine, alguns autores falam assim, a função possui apenas uma raiz real. Gente, isso é mentira. Porque olha só, toda equação do segundo grau possui duas raízes, reais ou não. Ah, mas e quando o delta é igual a zero, alguns autores colocam possui apenas uma raiz real. Isso é mentira. Ela possui duas, só que são iguais. Não confundam as coisas, tá bom? Então o próximo passo é imaginar que uma questão possa perguntar assim, citar essa característica. A função possui dois zeros reais. E a questão não fala se esses dois zeros são iguais ou são distintos, né? Ah, calcula o valor de m na função para que a função possui duas raízes reais. Bom, se a questão não está falando que as raízes são distintas ou se são iguais, a gente precisa considerar as duas possibilidades. Então, delta pode ser maior do que zero, não é?
porque elas podem ser distintas, mas delta também pode ser igual a zero. Então a gente coloca só uma igualdade aqui. E chegamos à conclusão de que delta é maior ou igual a zero. Tá bom? Maior ou igual a zero. Isso. Ok, gente? Duas raízes reais ou distintas. Não sei se vocês vão lembrar agora, e vocês já fizeram isso também lá no 9º ano, a gente precisa entender que a gente pode encontrar a soma das raízes de uma equação sem precisar encontrar essas raízes. Eu vou citar uma curiosidade aqui. Então vamos lá. A soma das raízes. Soma das raízes. Amiguinhos, como o quadro vai ficar muito grande, eu vou discutir algumas coisas com vocês, pegar o resultado e colocar aqui, mas vou apagar o que a gente poderia chamar de uma pequena demonstração, tá bom? É só para vocês verem que a coisa não cai pronta. Só para vocês, poxa, esqueci a fórmula. Você vai lá e encontra. Olha só, eu quero saber se existe uma fórmula muito mais simples, que vocês sabem que existe lá do 9º ano, uma fórmula que me dê, logo de cara, a soma das raízes. Veja só, a soma das raízes nada mais é do que você pegar o valor de x' e somar com o valor de x duas linhas. Só que veja só, é sem resolver a equação, tá bom? Então eu sei que x', ó, é com sinal de mais. Essa ordem não importa, eu coloquei mais e menos, mas você pode colocar menos e mais, não tem importância. Então vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, esse é o valor de x', tá bom? Somado com a outra raiz, que é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Imagine só, eu vou colocar um parênteses só para você não atrapalhar esse mais com esse menos. Lembrando que esse menos está lá no numerador, vai ter jogo de sinal. Se eu for somar as duas frações, eu não vou ter muito trabalho, até porque os denominadores são iguais. Então a gente pode conservar esse denominador. Mas percebam, minha gente, se eu somar isso com isso, esse mais raiz de delta e o menos raiz de delta vão ser cancelados, né? São números opostos sendo somados. Então vai ficar menos b somado com menos b, que vai dar menos 2b. Posso cancelar os dois, não é verdade? 2 com 2 cancela, fica menos b sobre a. Então, a soma das raízes de uma equação do segundo grau, ou a soma dos zeros de uma função do segundo grau, é dada por menos b sobre... Desculpa, eu ia colocar o 2, mas esqueci, a gente cancelou, né? Menos b sobre a. Cuidado! Na verdade, a gente sempre atrapalha aquele 2, porque veja só, aquele menos b sobre 2a é o x do vértice. Lembra disso? Já visto em vídeos anteriores, x do vértice. Não confunda, a soma é menos b sobre a. Inclusive, para achar o x do vértice, a gente usa essa fórmula lá. Tá bom? Pronto. Menos b sobre a. Pronto. A soma das raízes. Como eu disse para vocês, eu vou apagar essa parte, tá bom? Eu vou apagar porque a gente não vai utilizar isso agora. Deixa eu apagar aqui direitinho para vocês. Já temos aqui, então, algumas relações, não é verdade? Algumas relações, tá? Bom, galera, presta bastante atenção que a gente pode citar, pode encontrar isso numa questão de uma forma um pouco mais complicada. O que é que vamos ter? Imagine se a gente precisar encontrar a soma dos quadrados, das raízes. A soma dos quadrados das raízes. Veja só o que a gente pode obter, tá bom? Soma dos quadrados das raízes nada mais é do que se eu pegar o x' e elevar ao quadrado e somar com o x duas linhas elevado também ao quadrado, tá bom? Percebam, eu quero somar o quadrado das raízes. Então é cada raiz ao quadrado sendo somado. O que é que eu devo fazer? Presta bastante atenção. Gente, não sei se fica fácil para vocês, mas eu poderia pegar isso aqui, elevar ao quadrado, isso aqui, elevar ao quadrado e somar. Mas vai dar um trabalho danado, vai dar uma situação um pouco complicada. Antes mesmo de falar disso,
eu vou fazer de uma forma bem diferente para ficar mais prática, tá? Presta bastante atenção. Antes de falar da soma dos quadrados, eu resolvi agora fazer diferente, tá? Antes de falar disso, eu vou falar sobre o produto. Olha só que ideia eu tive. Produto das raízes. Eu não apaguei aqui não, tá? Eu não apaguei aqui não. É porque eu vou usar o produto para ficar melhor ainda para vocês. Tive uma ideia. Olha só. Produto das raízes, nada mais é... Vou demonstrar essa, depois eu volto. A gente vai completar aqui. Nada mais é do que fazer x' multiplicado por x duas linhas. Não é verdade? X' multiplicado por x duas linhas. Então veja só. X' é isso. O menos b mais raiz de delta sobre 2a multiplicado pela segunda raiz, que vai ser menos b menos raiz de delta sobre 2a. Amiguinhos, esse produto vai ser... Para multiplicar frações, a gente não se preocupa com o denominador. Não precisa tirar MMC e tal. Multiplica todo mundo por todo mundo. Assim, numerador com numerador, denominador com denominador. 2a vezes 2a. Vou colocar logo aqui 4a ao quadrado. E presta bastante atenção, minha gente. Presta bastante atenção. Isso multiplicado por isso, olha só, vai ser um produto notável, né? Soma e subtração de termos iguais. Menos b e raiz de delta vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de menos b, tanto faz ser menos b ou b já que está elevado ao quadrado, vai ficar b ao quadrado, menos. A raiz de delta, quando a gente joga ao quadrado, vai dar delta, não é verdade? No lugar desse delta, eu vou colocar parênteses e vou colocar b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado menos b ao quadrado, fazendo o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais 4ac dividido por 4a ao quadrado. B ao quadrado menos b ao quadrado eu posso cancelar, tá bom? Então vai ficar 4ac dividido por 4a ao quadrado. Posso cortar 4 com 4. Esse a daqui eu posso cortar com esse quadrado, fica c sobre a. Então, vamos preencher aqui. Produto das raízes é a mesma coisa que C sobre A. Pronto, vou voltar, apagar essa parte e usar essa fórmula na demonstração anterior, porque eu tive uma ideia de fazer uma coisa diferente para nos dar menos trabalho, usar o que a gente já conhece, tá bom? Então eu vou colocar aqui C sobre A é o produto das raízes, tá bom? É o produto das raízes. Agora sim, a gente vai falar da soma dos quadrados das raízes. Então imagine só a seguinte situação. A soma dos quadrados vai ser x' elevado ao quadrado, somado com x duas linhas elevado ao quadrado. Tá bom? Vamos lá, vamos dar um passo de ninja aqui agora. Quando eu tenho dois números ao quadrado, eu sei o quadrado da soma. Eu não sei a soma dos quadrados. Por exemplo, isso daqui poderia ser visto assim. Não é verdade, gente? Mas não é. Porque esse produto notável, ele é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E eu só quero essa parte daqui. Isso daqui eu não quero. Então, o que é que eu faço para tirar isso? Eu coloco menos 2x' vezes x duas linhas. Porque se eu colocar aqui embaixo, isso aqui é cancelado com isso daqui. Não é verdade, gente? Não é verdade? Pronto. Agora sim, eu tenho a coisa certa. Então, olha só o que é que eu quero. Pronto. Só provando para vocês que isso daqui é igual a isso daqui. Mas eu não entendi, professor. Ajudou em quê? Ajudou. Porque eu já sei quem é x' mais x duas linhas. Isso daqui é a soma das raízes. E a soma das raízes eu já sei que é menos b sobre a. Então, isso daqui é a mesma coisa que menos b sobre a ao quadrado. Tá bom? Menos 2 vezes... O
Quem é x' vezes x duas linhas? Olha só, o produto das raízes, c sobre a. Entenderam por que eu fiz isso daqui antes? Tá bom? Pronto. Então, isso daqui vai ser igual a b ao quadrado sobre a ao quadrado. Esse menos ao quadrado fica positivo. Menos 2c sobre a, que a gente pode então tirar o MMC. A ao quadrado e a, o MMC é a ao quadrado. A ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 1, vezes b ao quadrado é b ao quadrado, menos, que é esse menos daqui. A ao quadrado dividido por a dá a, e a vezes 2c é 2ac. Então, nós já temos aqui. A soma dos quadrados é dado por b ao quadrado menos 2ac dividido por a ao quadrado. Deixa eu organizar ali melhor. Olha só, um tantinhozinho assim para você. Aí, agora sim, ficou bacana, tá? Não vai editar o vídeo não, vai deixar assim mesmo, tá bom? Então, olha, esta é a fórmula que a gente vai utilizar para, se a questão citar o valor da soma dos quadrados das raízes. Tá bom, minha gente? Calma aí, já está quase acabando, tá bom? Vamos falar agora de algumas utilizações dessas fórmulas para a gente chegar em outras conclusões. Imagine que uma questão diga assim: a função possui raízes opostas. Minha gente, o que vai acontecer quando uma função possui raízes opostas? O que é que eu sei dela, tá bom? O que é necessário acontecer numa função com os coeficientes a, b e c para que ela possua raízes reais e opostas? Bom, vamos lá. Com base no que a gente estudou já aqui, eu já tenho ferramentas suficientes para chegar a essa conclusão daqui. Basta pensar um pouquinho. Vamos lá, o que você pode organizar com dois números que são opostos? Dois números que são opostos. Você concorda que dois números que são opostos possuem soma igual a zero? Se você pegar dois números opostos, 10 e menos 10, se você somar, vai dar zero. Não é verdade? Então, se a função do segundo grau possui raízes opostas, então a soma dessas raízes é nula. Então, você concorda que eu posso escrever isso aqui? A soma das raízes é zero. Isso quer dizer que menos b sobre a, porque eu sei que a soma das raízes é menos b sobre a, menos b sobre a é zero. Isso só é verdade, multiplica a cruzada, b é igual a zero. Então, olha só, toda vez que uma equação possui raízes reais e opostas, é porque ela tem b igual a zero. E se também você vê uma função e identificar que b é zero, você já sabe, as raízes são opostas. Tá bom? Então, ó, b é igual a zero, tá anotado aqui. Tá certo? Tá bom? Pronto. Vamos apagar aqui a demonstração para a gente continuar. E se ao invés de colocar a função possui raízes opostas, se a gente colocar a função possui raízes inversas. Eita. A função possui raízes inversas. A função possui raízes inversas. Vamos lá. Um número é inverso do outro. 1 sobre 1 é o inverso, não é verdade? Pronto. 2, 1 sobre 2 é inverso, não é? O que acontece? O que acontece que 2 e 1 sobre 2, se você multiplicar, você concorda que vai dar 1? Não é verdade? Se der 5 quartos e 4 quintos, se você multiplicar, vai dar 1. Então, toda vez que uma função de segundo grau possui raízes inversas, é porque o produto é igual a 1. Tá bom? Então, olha só. Se o produto é igual a 1, você pode escrever isso aqui, ó. O produto é igual a 1.
Mas o produto das raízes é C sobre A. Então, tu sabe que C sobre A é igual a 1 e que a gente chega à conclusão de que C é igual a A. Pronto, então vou anotar aqui, ó. C é igual a A. Pronto, beleza, C é igual a A. Ok? Prontinho. Galerinha, olha só. E se eu quiser, eu já falei da soma, já falei do produto, mas eu posso querer falar sobre a diferença entre as raízes reais. Tá bom? A diferença entre as raízes reais. A gente sabe qual é a soma, a gente sabe qual é o produto, mas nenhum livro fala sobre a diferença. Tá bom? Vamos falar sobre ela? Veja só. A diferença entre as raízes reais vai ser x' menos x duas linhas, ou então x duas linhas menos x'. Tá bom? Olha só. A gente vai fazer uma menos a outra, mas a gente sabe que a diferença pode ser 5 e você encontrar menos 5. Então, para ficar melhor, a gente vai colocar o módulo, que é o valor absoluto, já que a gente está falando de diferença. Tá bom? Então, veja só. Vai ser x' menos x duas linhas, só que alguém pode falar, professor, eu não poderia fazer x duas linhas menos x'? Pode. E para a gente abraçar todas essas possibilidades, eu vou colocar aqui o módulo. Porque se alguém perguntar qual é a diferença entre 3 e 5... metade da sala diz 2, a outra metade pode dizer menos 2. Não, a diferença é a distância, entre aspas, né? Então é o módulo disso, 2, tá bom? Mas uma raiz pode ser menor do que a outra, de qualquer ordem, então eu vou botar o módulo para o resultado ser o positivo, o valor absoluto, tá bom? Então veja só. Então eu vou ter isso daqui, ó, vou escrever aqui com vocês. Vai ser x', que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, menos x duas linhas, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso está no módulo. Amiguinhos, vou colocar aqui parênteses para você perceber que menos com menos vai dar mais. Então, esse menos b mais b corta. E menos com menos vai dar mais também. Então, vai ficar raiz de delta mais raiz de delta, que é 2 raiz de delta sobre 2a no módulo. Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, a diferença entre as raízes vai ser raiz de delta sobre A, isso no módulo. Tá bom? Pronto, mais coisa importante aí. Lembrando para vocês que se vocês fizerem muitas questões, vocês conseguem memorizar isso. Mas não precisa parar para decorar, tá bom? Não precisa decorar. É só tentar fazer o máximo de questões que a gente vai tendo muito mais facilidade. Tá bom, gente? Tá bom? Pronto. Então, olha só. E se eu quiser encontrar, eu já sei encontrar a soma das raízes, mas alguma questão pode pedir a soma dos inversos das raízes. Olha só. Já encontrei questões assim, tá? A soma dos inversos das raízes. A soma dos inversos. Vamos lá. Soma dos inversos. Vocês concordam que eu vou ter 1 sobre x', não é verdade, gente? 1 sobre x' somado com 1 sobre x duas linhas, tá bom? Posso tirar o MMC, que é o produto x' vezes x duas linhas, não é? E que vai ser assim. X' vezes x duas linhas dividido por x' vai dar x duas linhas, multiplicado por 1, x duas linhas. x1 vezes x duas linhas dividido por x duas linhas vai dar x', multiplicado por 1 mais x'. Então isso daqui vai ser, o numerador é x duas linhas mais x', que nada mais é do que a soma das raízes, menos b sobre a, nós vimos aqui. E x' vezes x duas linhas é o produto das raízes, c sobre a. Eu posso cortar a com a e tenho menos b sobre c, não é? Então vamos colocar aqui. Menos b sobre c. E aqui a gente tem a fórmula da soma das raízes. Soma dos inversos das raízes.
Tá bom, gente? Beleza pra vocês? Galera, um monte de coisas. Se vocês encontrarem outras relações em algumas questões, postem aí nos comentários, tá bom? E a gente faz outro vídeo pra gente acrescentar a esse daqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse emaranhado de coisas, esse apanhado de relações. Fica com Deus, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like no vídeo aí pra ajudar a gente, não? Valeu? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Abração, fica com Deus, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.